Boa noite a todos. Que o Mestre Jesus possa estar sempre nos amparando e nos concedendo a graça de sua ajuda, na medida do nosso merecimento e a nossa necessidade. O tema que eu trago hoje para a nossa reflexão é um tema que quem de nós nunca perguntou: o que eu estou fazendo aqui? Qual a minha missão? Qual o caminho que eu devo trilhar? Então, hoje, eu trouxe para nós refletir o despertar da consciência e o chamamento ao trabalho. Quem nunca se perguntou, o que eu tenho que fazer? Qual é o meu compromisso aqui na Terra? Isso é uma pergunta que, por vezes, nos aflige até. Porque a gente nunca sabe. E, quiçá, nunca vai saber o que aqui viemos fazer de fato, quando aqui estivermos encarnados. Lógico que na espiritualidade, a gente escolhe. Deus nos permite ainda isso. Escolher o que vamos aqui fazer. O que devemos trabalhar para nos modificar. Só que com a benção do esquecimento, a gente não lembra. Mas há fragmentos que nos indicam o caminho. E o despertar da consciência é uma coisa que todos nós, espíritos encarnados, vamos passar um dia. Isso é nato do espírito. Crescer, querer se entender, querer ajudar, querer se melhorar. Isso faz parte. Então, esse despertar da consciência é quando a gente chega naquele momento, e eu ouso falar agora que é o único momento que a inveja é oportuna e boa. Porque não existe aquele negócio de, uma inveja boa. Não, isso não existe. Inveja é prejudicial. Eu acredito que o único momento que essa inveja nos ajuda para alguma coisa é nesse que eu vou falar agora. Quando a gente está num determinado momento da vida, que a gente faz de tudo, rema, e parece que não vai para frente. E a gente olha para o lado do nosso companheiro, qualquer coisinha deslancha. Aí a gente fala assim, mas por que o dele dá certo e o meu não? Gente, se vocês fizeram essa pergunta, por que ele vai e eu não, é inveja, tá? E não é boa não, é inveja. Mas essa inveja vai nos impulsionar para frente, porque vai nos fazer pensar. Ela vai fazer a gente analisar aonde estamos errando, quais as nossas fraquezas, quais as nossas limitações. A partir do momento que nós viramos para nós mesmos, e não é só olhar no espelho não, porque você vai ver muita coisa ainda que você vai se distrair. É olhar para dentro e analisar profundamente aonde estou errando. Qual é o meu limite? O que me faz ir para frente? É essas limitações, é essas diferenças que a gente tem que analisar profundamente. E essa é uma análise que é feita pessoa a pessoa. É um processo que cada um vai fazer individualmente. Por mais que exista psicólogo, analista, isso, aquilo, outro, vai ajudar? Faz parte do processo, sim. Às vezes, talvez existam alguns mecanismos extras que vai te ativar alguns gatilhos, que vai te fazer perceber situações que está te levando para determinados lugares que você não gostaria de estar. Que talvez por si só a gente não enxergue. Psicólogo é o meio? É. O sofrimento normalmente é o melhor psicólogo que temos. Porque quando a gente começa a sofrer demais, a luzinha acende. Fala, opa, alguma coisa está errada por aqui. Aonde que eu estou errando? Será que eu sou tão ruim? Somos. Sinto informar que somos. Porque se não formos tão ruins, aqui não estaríamos hoje. Estaríamos do outro lado ajudando os que aqui estão. Então temos a nossa parcela de dívidas, sim. Devemos mudar. E esse despertar da consciência
É um processo que leva algum tempo, porque a gente tem que entender as nossas limitações e começar a praticar certos conceitos, certas virtudes que nos enobrecem. A exemplo, temos que começar a analisar a caridade. Porque quando nos conhecemos, começamos a ver que o nosso próximo, ele é sofredor tanto quanto nós, que ele erra tanto quanto nós. Então, daí começamos a criar empatia, porque vemos que somos iguais. Não somos superiores, iguais. E sendo iguais, não podemos condenar a atitude do próximo. Porque talvez uma coisa que ele está fazendo errada hoje, já fizemos ontem ou faremos amanhã. Como condenaremos? Se somos também criminosos. Somos pecadores. Então, não temos a lisura para poder apontar a mancha de alguém. Assim, entendendo as nossas limitações, os nossos defeitos, vamos começar a trabalhar este conhecimento. Como? Através do estudo de boas obras. Eu vou aqui citar boas obras, porque a gente não pode ser presunçoso de falar assim, só a obra espírita que enobrece. Claro, somos espíritas, vamos puxar a sardinha para o nosso lado. Mas não é só o espiritismo que é bom. Todas as religiões são boas. Errados somos nós, os religiosos, que tentamos colocar a religião em prática à nossa conveniência. Se a religião fala que não pode, a gente vai achar uma vírgula para achar um porquê para poder. Se não achar, nós usamos uma desculpa. E qual a desculpa que nós sempre usamos? Ah, eu sou ser humano, eu sou falho. Ou, como somos brasileiros, o jeitinho brasileiro. Esse não pode faltar na boca do brasileiro. Mas tudo são falhas. Então, temos que mudar. E assim vamos buscar obras que nos enobrecem. Tanto na doutrina espírita, que é vasto o campo de conhecimento, quanto dentro de outras religiões, que falam e pregam palavras boas. É aquela que está tentando transformar. É onde vocês vão beber a água do saber que vai transformar suas atitudes, que vão transformar seus atos. Essa é a religião boa. Então, quando a gente quer mudar, que esse autoconhecimento começa a nos afligir para a mudança, pedindo a mudança, é nas obras que temos que aprender. É em boas amizades, aquelas amizades que nos chamam para eventos que enobrecem. Quais? Um teatro que fale sobre uma coisa histórica, enobrecedora, que chame para uma festa familiar, onde tenha um ambiente salutar, que não exista briga, não exista bebedeiras e outras coisas mais. É aquele que quando você está com um problema, ele te estende a mão para te auxiliar. É aquele que te dá bom conselho. Então são essas amizades que devemos pedir ajuda quando estamos nesse processo de mudança. Frequentar ambientes nobres, igreja, centro, a natureza, que é um lugar mais gostoso, o privilégio que a gente tem aqui em Cardoso, um lugar mais gostoso que a gente sentar na beira da lagoa, principalmente a parte da tarde, olhar para cá e ver aquele sol lindo se pondo. Tá certo, tá calor para danar. Mas tem árvores, vamos sentar ali, vamos contemplar a beleza e aproveitar para refletir. Não é só quando a gente deita a cabeça no travesseiro que a gente tem que fazer análise do nosso dia. Pelo contrário, se a gente fizer isso, eu pelo menos, eu não vou analisar nem a hora que o despertador despertou. Eu já estou dormindo. O resto do dia esquece. Então não vamos esperar deitar. Vamos reservar um horário. Vamos contemplar. Vamos meditar.
Isso tudo faz parte do autoconhecimento. Nos ajuda a nos transformar. E com essas mudanças, começa a fervilhar dentro da gente a vontade de ajudar. Porque a gente começa a ter aquele conhecimento, começa a falar assim, não, mas eu não posso segurar isso aqui, eu tenho que falar para os outros. Tudo que a gente acha que é bom para a gente quer espalhar. Essa é uma fofoca até boa. Vamos espalhar a fofoca do Jesus, que ele veio aqui e falou de coisas boas. Vamos levar esse conhecimento para frente. Isso é bom, é salutar. A gente começa a ficar angustiado. Não, eu quero fazer alguma coisa. Aí começa a parte do trabalho. A doutrina espírita vem falar para a gente que o trabalho é salutar, é importante. Inclusive, tem-se uma pergunta, se eu não me engano, acho que está no Livro dos Espíritos, se eu não me engano, acho que é no Livro dos Espíritos. O trabalho é uma imposição divina? É uma imposição divina. Ah, mas como que Deus pode nos impor alguma coisa assim? Ele pode. Primeiro que ele é Pai, toda sabedoria. O trabalho, além do desenvolvimento do corpo físico, ele serve para o desenvolvimento intelectual. Emmanuel fala que até na natureza existe trabalho. Vejam vocês, a formiga trabalha. Ela sai longe do formigueiro para cortar uma folhinha, para levar lá no formigueiro, e a gente pensa que ela vai comer a folhinha. Mentira, ela não come a folhinha. A folhinha é para tratar um fungo, que ela se alimenta deste fungo. Então, quer dizer, olha o trabalho que ela tem. Se não fossem as abelhas, e isso é estudo científico, se não fossem as abelhas, não existiria a humanidade. Quem ia fecundar as flores, polinizar as flores, para que essas virassem frutos e assim nos alimentassem? Não existiria. Se tudo na natureza tem importância e trabalha, por que nós queremos ficar ociosos? Não somos mais bonitos e nem mais importantes que ninguém e que nada no mundo. Porque é preciso, mesmo que vocês falem assim, mas e lá atrás, até na pré-história, quando o homem passou a ser homem, ele trabalhava rudemente. Ele usava a força para caçar, se escondia, usava as coisas da natureza. Com o desenvolvimento de sua inteligência, por que o desenvolvimento da inteligência? Ele começou a ver que aquela vida era dura demais. Então ele começou a pensar e criar métodos para facilitar a sua vida. Começou a criar armas para facilitar a caça. Percebeu que com lascas de pedra ele poderia cortar objetos, facilitando assim a sua destrinchão. Então, quer dizer, o trabalho duro vai desenvolvendo a inteligência. Talvez por ganância, por querer mais dinheiro, talvez por preguiça, por N motivos, mas o trabalho desenvolve a inteligência. E não estamos aqui falando de moral, porque o trabalho também desenvolve a moral. Primeiro, ele vai trabalhar a inteligência. Com isso, vai se trabalhar posteriormente a moral. Porque você, a partir do momento que você começa a ter coisas mais sofisticadas, a inteligência por si só começa a questionar: é certo? É lícito? É moral? Aí é onde começa a entrar a ética. Aí é onde que a moral do ser humano vai se levando. Exemplo? Dou um exemplo. Quando começou-se a discussão dos embriões lá com a ovelha Dolly, a clonagem. Um feito fantástico para a ciência. Ou seja, a inteligência do ser humano conseguiu copiar, literalmente, copiou.
Reproduziu o que Deus faz, o homem conseguiu, nesse ponto, reproduzir. Aí começou o quê? A inteligência a acusar. Será que é moral? Será que é certo? Vejam como que uma coisa puxa a outra. Então o trabalho é uma imposição de Deus? Tá escrito assim, é uma imposição. Mas eu não diria que é uma imposição. Eu ouso falar que é uma benesse, é um benefício que Deus nos dá para o nosso próprio aperfeiçoamento. Porque não tem coisa pior que a gente estar no serviço, o patrão, você tem que fazer desse jeito. Sendo que você é um profissional, sabe que se fizer de outro jeito, mais fácil, o resultado vai ser o mesmo. Mas o patrão não quer, ele quer que você faça do jeito dele porque ele é o patrão. Deus não é assim. Olha o tanto que Deus é bom. Ele deixa a gente trabalhar da nossa forma, como queremos. Desde que o resultado seja qual? O amor, a caridade, o nosso aperfeiçoamento. Então, a única coisa que ele nos cobra é isso. Que perseveremos a nos melhorar. Que insistamos a cada dia, mesmo que tropecemos, mas que insistamos em continuar no caminho certo, em nos melhorar. O trabalho é uma fonte física, é uma fonte de equilíbrio física e moral? É. Porque uma vez que a gente está trabalhando, e esse trabalho, eu digo, em prol do próximo, a gente começa a esquecer que tem dor na coluna, a gente esquece que tem dor no joelho, e por vezes a gente acha que a nossa vida está tão difícil, e a gente vê casos de pessoas piores que a gente. Que aí a gente vai olhar para nós e vai falar, Ricardo, mas você está falando que você não tem problema nenhum, aquele lá tem problema. Você está somente com uma importunação. Porque a gente começa a entender que o universo não gira só em torno do nosso umbigo. Tem outras pessoas que sofrem e muito mais que a gente. E reclamam bem menos que nós. Que talvez a gente dá uma batida do canto da unha no sofá, a gente fica irado, nossa, fica o dia inteirinho de molho porque está com dor no dedo. Tem gente que perde o pé e vai para um quintal carpinar, vai fazer coisas úteis aos outros. Então, quer dizer, é a importância que a gente dá. Então vamos dar importância porque é bom, porque nos transforma, porque nos vai fazer crescer. É essa a importância, é isso que precisamos fazer. Devemos trabalhar até, e agora eu estendo a tudo, seja o trabalho físico, seja o trabalho beneficente, trabalhar até morrer, é isso que Deus quer? Não, não é. Tanto é que na pergunta 683 do Livro dos Espíritos, fala que a gente tem que trabalhar até nos limites das nossas forças, até quando formos úteis. Não adianta eu chegar a Claudilei e falar assim, gente, eu vou fazer um bazar aqui. Tem uma mesa ali no fundo que pesa 100 quilos. Vai adiantar ela querer se matar, pegar sozinha? Não vai, não é isso que Deus quer. Né, Lei? Então não adianta. Vai ser preciso uma união. Ela tem a limitação dela, como todos nós temos. Então, vai adiantar a gente se matar? Não vai. Então, Deus entende os nossos limites, seja em tudo. Mais um exemplo? Você chega cansado do serviço, está todo bagaçado, com dor aqui, com dor ali, tomou remédio para aguentar a dor porque não estava legal. Você vem para a casa espírita, chega aqui, precisa de médium para dar passe. Você está habilitado para dar passe nessas condições? Não está. Você vai insistir em dar passe? Você está errado. Porque você já está extrapolando as suas forças. E Deus não quer escravo. A espiritualidade não está aqui
para ter prisioneiros. Eles querem parceiros, não prisioneiros. Então, se não estamos aptos a trabalhar, a espiritualidade vai entender. Deus vai entender. Porque Ele melhor que ninguém está vendo. Então não vai ser aquele momento que você talvez não realizou um trabalho que vai manchar a tua ficha com Deus. Ele vai entender e vai aceitar. Porque você estava no limite das suas forças. Você fez o que pôde. E é isso que devemos fazer. O trabalho permite nos desenvolver, né, a visão de um mundo melhor? Sim. Porque quando trabalhamos na seara do amor, começamos a entender tudo aquilo que aprendemos no Evangelho. E acima de tudo, não só entender, mas começamos a vivenciar esse aprendizado, né? Então, quando a gente começa a vivenciar, a nossa visão expande. É como se subíssemos numa montanha para ver os problemas de cima. A gente começa a ver solução para tudo quanto é lado. A primeira parte do trabalho que a gente deve ter é a oração. O que vai nos manter firmes no trabalho é a oração, a fé, a vontade firme de nos melhorar e de ajudar o próximo. Chico Xavier, através de Emmanuel, Emmanuel fala através de Chico, que existem 3 tipos de trabalho. Existem o trabalho obrigação, que é aquele que a gente trabalha a troco de dinheiro. Não tem como, meu povo. É preciso que trabalhemos por remuneração para que vivamos. E não que vivamos por remuneração. Porque é diferente. Você trabalhar por remuneração, você vai, exerce seu trabalho, finalzinho do mês você tem teu dinheiro, paga suas contas, vive tua vida bonitinho. O você viver pelo trabalho é você sair 5 horas do serviço, ficar até às 10 fazendo hora extra e ainda arrumar um servicinho ainda de entrega de pizza para complementar. Onde vocês vão gastar tanto dinheiro assim? Tem jeito? Tem sim. E não precisa muita coisa não. Um churrasco que vocês inventaram foi um mês inteirinho de salário embora. Mas fora isso, a própria doutrina fala, quando o dono de terras, né, aumentou sua produção, que não tinha onde guardar, que ele resolveu derrubar seus celeiros, construir um celeiro maior, para ali juntar tudo que tinha e viver longos tempos, né, aproveitando da fartura. Deus fala o quê? Insensato. Mal sabes que hoje à noite a morte virá ceifá-lo. Então, para que trabalhar a mais, se talvez nós, não tenhamos a oportunidade de gastar esse dinheiro? Para que viver em função do mais dinheiro, se com pouco vivemos? Temos que viver com qualidade. Nada impede que possamos ter sonhos, correr atrás para realizá-los. Nada. Nada impede. A doutrina fala que é lícito, mas não devemos viver em função disso. Temos que ter o tempo de vir na casa do Senhor, temos que ter tempo de praticar o que aqui aprendemos, temos que ter tempo para aproveitar a nossa família, filhos, mulher, mãe, pai, tudo que envolva a família. Temos que ter tempo para tudo. Há tempos para colher, há tempos para plantar, há tempos para tudo. Cada coisa ao seu tempo. Nós, talvez, atropelamos o tempo, mas existe tempo para tudo.
Então não vivamos pelo trabalho. O segundo, ele fala que é o trabalho e ação, que é aquele que transforma o ambiente. É aquele trabalho que a gente vai exercer para transformar as coisas, para que tenhamos um lugar melhor. E por fim, ele fala que temos o trabalho, serviço, que é aquele que transforma a nós. Ou seja, é aquele trabalho que a gente vem aqui na casa espírita para nos transformar. É aquele que nos muda. É aquele que faz a gente ser melhor cada dia. Que a gente põe o pé aqui, ou seja, onde estivermos trabalhando, que a gente entra de um jeito e sai melhor. Tem muitas pessoas, embora tenhamos oportunidade em qualquer trabalho mesmo, remunerado, de fazer o bem. Mas tem pessoas que são assim, como que eu posso dizer, abençoadas pelo seu serviço. Por quê? Porque tem a oportunidade, além de ser remunerada, tem a oportunidade de estar fazendo bem. André, vou citar você, por exemplo, que está com a molecadinha. Ali você tem a oportunidade de estar plantando coisas boas, desde a tenra idade. A Rosa, o Júnior, entre outros tantos aqui, que trabalham na saúde. Estão ganhando o salário, pecúnia, para fazer o bem. E eu vejo muitos que assim ganham, que têm oportunidade e fazem com má vontade. Não é uma crítica, é só uma constatação. Não aproveitam, eles não enxergam a oportunidade que Deus está dando para eles ali, de estar ganhando o seu sustento e ainda se enobrecendo. Eles acham que é custoso, que é difícil. Concordo com os senhores, com as senhoras, que mexer com gente é difícil. Diziam os meus predecessores, meus antigos, que era mais fácil mexer com uma boiada de boi Nelore do que com um ser humano. Minha família, os mais velhos da minha família, tinham esse hábito de falar isso. E é verdade. Tem gente que não é gente. É qualquer coisa, menos gente, vocês vão me desculpar. Por mais que seja que tenhamos que ser espíritas, tenhamos que entender, a doutrina ensina que todo mundo tem suas dificuldades, mas, gente, tem gente que é carne de pescoço. É perturbado por natureza, ou vem para tirar a gente do sério. Ela tem duas missões, perturbar. Então, essas pessoas que são a nossa escola, essas que testam a nossa paciência, essas que testam a nossa moral, a nossa empatia, até onde nós colocamos ali perto. É aprendizado. Se está no nosso caminho, não vamos desdenhar. É aprendizado. É difícil? Vamos aceitar, porque Deus pôs. Mas ainda assim, a gente insiste em ficar parado. Fizemos a nossa transformação, mas a gente acha que o trabalho Deus vai mandar do céu. Principalmente nós espíritas, a gente tem uma mania de achar que somos santinhos e que estamos aqui na Terra em missão. Que o nosso trabalho dentro da casa espírita é uma missão. Não estamos fazendo nada, mas estamos achando que estamos em missão aqui. Aí é convidado para dar passe, não vai. É convidado para trabalhar num lugar, não vai. Vai na sopa, não vai. Tudo tem uma desculpa. Não, mas esse daí não é o meu trabalho ainda. Deus não me convocou para isso aí ainda. Mas é através dos pequenos gestos, dos pequenos trabalhos, que a gente vai descobrir as nossas tendências. A gente vai descobrir a nossa vocação, os nossos gostos. Daí a gente vai descobrir a nossa verdadeira tarefa, o nosso verdadeiro trabalho. Contarei uma historinha.
empurre a vaca. Um sábio andando pela floresta, num determinado momento viu uma estradinha e ao final dessa estrada uma casa casebre, pobrinha. E chamou seu discípulo para ir lá. Chegando lá, ele viu uma casa muito mal, despencando, uma tapera, com um pai de família mal vestido, com uma senhora mal vestida e algumas crianças aparentando desnutrição. Um povo miserável. E o mestre pergunta para o pai de família: por que vives? O pai de família responde: temos uma vaquinha. E essa vaquinha dá um pouco de leite. Um pouco usamos e outro pouco trocamos na cidade em troca de alguns alimentos e algumas roupas que nos vestem. Muito obrigado. Saiu o mestre com seu discípulo. Voltando na estrada, ele viu uma vaca. Ordenou para seu discípulo: vá lá, pegue essa vaca, carregue ela até a beira do precipício e a empurre. Como assim, mestre? Vai lá e a empurre pelo precipício. O discípulo, sem entender, fez. Foi lá, trouxe a vaquinha na beira do precipício e empurrou a danadinha lá para baixo. E foram embora. Esse discípulo ficou indignado. Mas como que o mestre manda fazer isso? A única fonte de alimento daquela família, de subsistência, ele manda empurrar? Alguns anos passaram, eles passando pelo mesmo caminho, na mesma estrada, de longe avistam uma bela casa. O mestre foi lá e o discípulo, muito curioso, falou: mas como? Chegou lá, perguntou para o dono da casa: cadê aquela família que morava aqui? Somos nós. Mas aqui antes existia uma casinha? Sim, existia uma pequena casa. Até que um dia a nossa vaca caiu no precipício. E não tendo outra condição, senão outra, passamos a plantar. Plantamos a cultivar a nossa terra. Com isso, começamos a vender, ganhar dinheiro. E eles foram investindo em outras coisas, vacas. E assim a casa prosperou. A propriedade melhorou. Eles ficaram bonitos, viçosos, bem vestidos. Aí o discípulo entendeu o porquê que o mestre mandou derrubar a vaca no precipício. Essa vaca todos nós temos, chama-se comodismo, preguiça. Porque sempre que temos a oportunidade de trabalhar, a primeira desculpa que damos é: hoje eu não posso, tem compromisso. Ah, não dá. Ah, não, se tivesse isso eu ia. Ah, se tivesse aquilo eu ia. Arrumamos desculpa para tudo, menos trabalhar. Vamos jogar essa vaquinha que nós temos no precipício. Vamos nos dispor da preguiça, do comodismo, para assumir o trabalho na casa. Com tudo isso, começa a surgir aquela velha pergunta: será que eu estou no caminho certo? Será que é isso que devo fazer? A gente se pergunta. O conhecimento, o trabalho, vem trazendo essas questões. Qual a resposta que eu falo para vocês que é a mais correta? Se a gente está ou não no caminho certo? Pratiquem o que Jesus ensinou. Ah, mas Jesus ensinou tanta coisa. Não. Tem uma coisa simples e a principal. Fazei ao próximo o que gostaria que fizesse a ti mesmo. Está no caminho certo. Antes de você fazer, pare e pensa: será que é isso que eu gostaria que fizessem para mim? Se for, se você quer aquilo que você queria para você, está no caminho certo, vai. Se não for, não faz porque está errado. Mas tem um segundo macete, que a doutrina ensina.
A voz de Deus fala em nossa mente. Quando vamos fazer qualquer coisa, a voz de Deus fala. Se acusar, falar, Rosa, não vai não porque está errado. Ainda assim a gente insiste. Aí depois reclama das consequências. Existem algumas pessoas, e eu falo que esses são privilegiadíssimos, que o caminho é mostrado, fala, ô, rapaz, teu caminho aqui, ó. É isso aqui, não foge daí não. Exemplo, Chico Xavier, Divaldo Franco, Madre Teresa de Calcutá, entre outros tantos vultos que a gente vê por aí, que esse, é colocado no caminho. Mas aí eu vou falar para vocês, eu não quero nem me comparar com o Chico, nem na poeira da sandália dele que ele deixou, porque há teorias. Eu falo teoria porque não se comprovou, se especula-se. Mas fala-se, eu já vi em alguns lugares já por aí, que Chico é um capelino. Ou seja, para quem lembra do livro Exilados de Capela, ele é um daqueles que vieram para cá, só que ele escolheu aqui ficar, para nos ajudar. Então, como que a gente vai comparar Chico com nós, pondo que isso seja verdade? É um espírito altamente evoluído. Fazer a caridade para ele, amar os outros, para ele era natural. Diferente era outra coisa. Então ele já veio no trabalho, ele sabia o que tinha que fazer. E o fez muito bem, graças a Deus. Agora nós, para sabermos o caminho, alguns têm a sua indicação. Mas aí eu falo a vocês, qual a sua tendência? O que você tem disposição para trabalhar? O que você tem que você faz naturalmente e gosta, te faz bem? Isso é tua missão, é trabalhar nisso. Alguns vão trabalhar com curas, outros vão trabalhar no passe, outros vão fazer sopa. Talvez a missão seja essa. A gente espírita, nós espíritas, achamos que a missão tem que ser enobrecedora. Não é, nós somos devedores demais. Talvez a nossa missão aqui na Terra é vir aturar a mãe, o pai, o avô, o irmão, o filho. Aturar não, porque se tiver que aturar, vão voltar mais 3 encarnações juntas para amar. Talvez nossa missão seja amar aquele que está dentro de casa. Se entender com ele. Pôr os pontos no mesmo i. Se afinizar. Talvez essa seja a nossa maior missão. O resto é acessório. Vim aqui no centro da passe, é acessório. Vai ser um bônus que estamos ganhando. Vim fazer sopa, é acessório. Por quê? Porque nossa missão realmente é acertar os ponteiros com aquele irmão. Então a gente tem que começar por aí. Qual a nossa tendência? Partiu desse princípio, onde estão os nossos desafios? Qual é a nossa casquinha? Não é de bala, é a nossa casquinha de ferida. Aonde que é que toca e dói? Essa é a tua missão. É aí que você tem que trabalhar. É aí que você tem que mudar. Essa é a nossa missão. O chamado ao trabalho, temos muitos, de várias formas. Nós é que não aceitamos. Porque muitas vezes achamos, talvez por vaidade, a gente acha que o trabalho espírita, a missão que temos para a nossa vida, é ser um médium que faz curas enormes. Vou citar aí o seu João lá em Andeara. Um Chico da vida que vem aqui, fala maravilhosamente aqui, tem um dom de falar maravilhoso. Entre outros tantos que a gente conhece. Então a gente idealiza uma coisa assim, num patamar que está muito alto para a nossa evolução. Talvez a nossa missão na casa espírita seja só varrer o chão. Mas é digno, é nobre.
porque está nos fazendo crescer, está fazendo nos melhorar. Então nós temos que perder essa vaidade de achar que nosso chamado, o nosso trabalho é lá em cima. Não é. Às vezes são os pequenos detalhes que fazem parte do conjunto, mas são tão importantes quanto. Quantos mecanismos pequenininhos existem dentro do maquinário de um relógio? A falta de o menor que for, ele não vai funcionar. Assim somos nós. Somos pequenas engrenagens que movimenta o quê? O amor de Deus. Somos instrumentos imperfeitos. Somos. Mas é o que Deus dispõe para estar fazendo o bem. Para estar melhorando a humanidade. E cegos que somos, não vemos a missão maior que estamos realizando. Estamos fazendo parte da transformação da Terra. Sem nós aqui, essa transformação não se desenrolaria. Porque é preciso que aqui estejamos nos modificando, preparando o terreno para que espíritos melhores aqui venham, para que, por sua vez, melhorem a Terra, para que a hora que nós voltarmos, peguemos uma Terra melhor, um planeta melhor, mais evoluído, tanto fisicamente como moralmente. Quer um privilégio maior que esse de estarmos participando de uma grandiosidade tamanha e ainda assim queremos visibilidade. Não precisa. Basta que façamos a nossa parte corretamente, está tudo certo. Então vamos acordar para esse despertar da consciência. Vamos nos olhar para dentro. Vamos ver nossas limitações. Vamos mudar as nossas deficiências. Para que assim possamos estar preparados para o trabalho, seja ele qual for. Aonde Deus nos colocar, ali será importante. É ali que precisava que nós estivéssemos. Não importa qual trabalho. Seja ele do mais alto ao menor, tudo é digno. Tudo é edificante. Porque trabalhar na seara de Deus não é demérito. É só mérito. Desde que usemos com sabedoria tudo que aqui aprendemos. Então vamos rogar a Jesus que Ele nos ampare e nos dê força para que continuemos a trabalhar firmes e confiantes. Que Jesus nos abençoe.